Sejam bem-vindos a mais um vídeo. Chegou o vídeo que vocês estavam esperando, que é o vídeo de aula teórica de pelviperíneo, assoalho pélvico. Já deixo o convite aqui para depois dessa aula você clicar no card aqui em cima para ver a aula prática de pelviperíneo para consolidar o seu conhecimento através de uma visão tridimensional. Roda a vinheta. E antes de começar a aula de hoje, clica aqui em inscrever-se, ativa o sininho para notificação e já deixa um like aí se você já é meu aluno e sabe que o vídeo vai te ajudar na prova. Se você ainda não é meu aluno e é a primeira vez que você está aqui no canal, considere deixar o seu like se esse conteúdo agregar no seu conhecimento de alguma maneira. Vamos lá! Muito bem, a nossa aula de hoje é sobre pelve e períneo e a gente precisa começar primeiro definindo quem que é o períneo. Entende-se de maneira errada que o períneo é apenas essa região aqui localizado entre a genitália e o ânus. Porém, o períneo é uma região maior, delimitada aqui nessas imagens, que são vistas inferiores da pelve, como essa região losângica, que tem como limite anterior sínfise púbica, limite posterior cóccix, limites laterais os dois túber isquiático. E essa região losângica, que é o períneo, é dividido em dois triângulos, trígono urogenital anteriormente e trígono anal posteriormente. E o conteúdo desses trígonos são diferentes, conforme a gente vai ver mais para frente ainda nessa aula. Quando eu observo aqui essa imagem do esqueleto, eu vejo que a pelve é formada pelos dois ossos do quadril. Os ossos do quadril, o ilho, que é uma das partes do osso, se articula através de uma articulação sinovial plana com o sacro, articulação sacroiliaca, e pubis direito e esquerdo se articulam aqui na sínfise púbica anteriormente. Contornando aqui o promontório sacral, parte superior da asa do sacro, linha arqueada do ilho, linha pectínea de pubis, eu tenho essa separação que vai dividir a minha pelve em pelve superior, acima dessa linha, e pelve inferior, abaixo dessa linha. Também conhecida a pelve superior como pelve falsa e a pelve inferior como pelve verdadeira. Observe uma diferença na angulação da pelve masculina e da pelve feminina. Observe aqui a pelve masculina, que ela é um pouco mais retificada, e eu tenho a espinha ilíaca antero-superior alinhada com a sínfise púbica, enquanto que na pelve feminina, a espinha ilíaca antero-superior apresenta-se mais anteriormente que pubis. Então, eu observo aqui que a posição do quadril feminino era um pouco mais antivertida, enquanto que a do masculino é mais retrovertida. Observo a diferença da abertura da pelve masculina e feminina. Observo que a pelve masculina ela tem um formato mais triangular, ou um formato de coração, enquanto que a pelve feminina ela tem um formato mais arredondado. Quando eu vejo o formato da cavidade pélvica, a masculina ela é mais afunilada, enquanto que a feminina ela tem um formato mais cilíndrico. Além disso, eu vou observar aqui um ângulo formado pela sínfise púbica, aqui entre pubis direito e esquerdo, chamado de ângulo subpúbico. O D'Angeli Fatini vai falar para a gente que no sexo feminino esse ângulo aproxima-se de 90 graus, enquanto que do sexo masculino se aproxima de 60 graus. Trouxe essa ilustração aqui de Grey Anatomia para estudantes, mostrando aqui a diferença da pelve feminina mais arredondada, e aqui ele coloca entre 80 e 85 graus, o ângulo subpúbico, enquanto que do masculino, um formato androide, um formato mais triangular, um ângulo subpúbico de 50 a 60 graus. Observo aqui dois diâmetros que eu observo a partir da abertura superior da pelve, diâmetro oblíquo. O diâmetro oblíquo vai sair da extremidade mais inferior aqui da juntura sacroiliaca até o centro da membrana obturatória que está encerrando lá o forame obturado,
Se você não conhece as estruturas, clica no card aqui em cima para assistir a aula de osso do quadril. E em 2 eu observo aqui o diâmetro transverso, que é o maior diâmetro que eu vou observar aqui na pelve. E num corte sagital mediano, vista medial, eu vou conseguir observar aqui 5 diâmetros. Saindo do promontório sacral e vindo até pubis, eu tenho 3. Percebam que o primeiro vem para a margem superior de pubis, o segundo, ponto médio do pubis, e terceiro, margem inferior de pubis. O primeiro é o diâmetro anteroposterior da abertura superior. O segundo, o conjugado obstétrico. A importância do conjugado obstétrico é que esse é o menor diâmetro que eu vou observar na abertura superior da pelve. Conjugado diagonal é o terceiro. Conjugado diagonal ele é muito importante durante o toque vaginal. Por quê? Porque ele pode ser medido durante o toque vaginal. Por isso a sua importância clínica. Quando o promontório ele não pode ser tocado durante o toque vaginal, o diâmetro anteroposterior da abertura superior da pelve é considerado adequado para um parto normal. Quando o promontório ele acaba sendo palpável, disse que a pelve é contraída, sendo aí possivelmente uma contraindicação para o parto natural. Em 4, o diâmetro transverso e em 5, o diâmetro anteroposterior da abertura inferior. Observa aqui nessa imagem do Gray a presença dos dois trígonos, trígono anal e o trígono urogenital. E estes trígonos, esse espaço, a abertura inferior da pelve, ela vai ser encerrada por uma série de músculos. Eu estou identificando aqui este músculo, que é o músculo levantador do ânus, que vai compor o diafragma pélvico. Observa aqui um esquema mostrando o músculo pubo-retal, pubo-coccígeo e ilio-coccígeo. Esses 3 músculos em conjunto são chamados de músculo levantador do ânus. Posteriormente a ele, músculo coccígeo, também chamado de isquiococcígeo. Alguns autores podem considerar esse músculo como parte do levantador do ânus, porém a maioria não. Posteriormente, piriforme e, formando a parede lateral da pelve, músculo obturador interno. Observando agora uma imagem com os músculos, eu vejo aqui, selecionado um pouco num tom lilás, o músculo pubo-retal, músculo pubo-coccígeo e músculo ilio-coccígeo compondo o levantador do ânus. Quando eu somo o levantador do ânus com o músculo coccígeo, eu tenho aqui a minha definição de diafragma pélvico. Então, diafragma pélvico é diferente de assoalho pélvico, embora algumas literaturas considerem a mesma coisa, tá? Quando eu falo de diafragma pélvico, eu estou falando de músculo levantador do ânus mais músculo coccígeo. Quando eu falo de assoalho da pelve, eu vou considerar também os músculos que estarão presentes no trígono urogenital. Então, observo aqui o obturador interno como limite lateral, músculo coccígeo e acima está representado aqui, não muito bem, músculo piriforme. Observo aqui músculo pubo-retal. Pubo-retal vai sair de pubis, vai contornar o reto e vai se inserir novamente do pubis. Olha aqui nesse esqueminha de D'Angelo e Fatini, ele vai tracionar o reto anteriormente. Músculo pubo-retal, depois pubo-coccígeo, ilio-coccígeo, então levantador do ânus aqui. Posteriormente ao ilio-coccígeo, o coccígeo, também chamado de isquio-coccígeo, piriforme e parede lateral, obturador interno. Nessa vista inferior da pelve feminina, eu observo aqui o músculo levantador do ânus e em conjunto aqui em volta do ânus o músculo esfíncter externo do ânus. Além disso, eu observo aqui o trígono urogenital com clitóris, com sua glande, corpo e raízes, e o bulbo do vestíbulo formado por tecido esponjoso. Aqui numa pelve masculina, eu vou observar aqui também levantador do ânus e o trígono urogenital com corpo esponjoso e corpo cavernoso do pênis. Trouxe aqui o Atlas 3D para a gente conseguir visualizar essas estruturas, vista anterior. Agora eu vou
fazer aqui uma vista superior e me aproximar da pelve para a gente conseguir identificar, olha só, músculo pubo-retal, sai de pubis, contorna o reto e volta para pubis. Músculo pubo-coccígeo, vou tirar aqui o pubo-retal agora para a gente conseguir visualizar isoladamente o pubo-coccígeo. Músculo pubo-coccígeo e lateralmente a ele, músculo ilho-coccígeo, visto agora de maneira isolada. Músculo levantador do ânus. Posteriormente ao ilho-coccígeo, vou identificar o músculo isquio-coccígeo, ou apenas coccígeo, e aqui na parede lateral da pelve, músculo obturador interno. Isso numa vista superior. Quando eu venho para uma vista inferior, eu tenho aqui um períneo masculino, vou conseguir identificar o músculo esfíncter externo do ânus, músculo pubo-retal, mais profundamente, músculo pubo-coccígeo e mais superficialmente, músculo ilho-coccígeo. Olha aqui o músculo coccígeo posteriormente, isso no trígono anal. Agora eu vou perceber que no trígono urogenital eu vou ter a presença dos músculos transverso profundo do períneo, deixa eu tirar a seleção aqui dos demais, transverso profundo do períneo e transverso superficial do períneo, bem aqui nessa linha que vai de túber isquiático a túber isquiático, dividindo o trígono urogenital do trígono anal. E mais superficialmente eu vejo aqui o músculo bulbo esponjoso, que vai revestir o corpo esponjoso do pênis, e o músculo isquio cavernoso, que vai revestir os corpos cavernosos do pênis. Esses mesmos músculos vão receber os mesmos nomes se eu estiver falando de trígono urogenital feminino. Com relação ao períneo masculino, se você gosta de desenhar, eu trouxe aqui essa imagem de D'Angelo Fatini para vocês reproduzirem aí enquanto vem o vídeo para colocar o nome das estruturas. Porém, eu vou mostrar nessa outra imagem aqui, colorida, o períneo masculino. Então, eu vou conseguir observar aqui nesse corte coronal, próstata, olha aqui a bexiga urinária, uretra prostática, a uretra membranácea, exatamente no momento que ela atravessa o trígono urogenital, olha aqui, músculo transverso profundo do períneo e dentro do corpo esponjoso, uretra esponjosa. Então vejo aqui o corpo esponjoso do pênis, corpos cavernosos formando a raiz do pênis. Inferiormente aqui, isquio, e sei que esse espaço aqui corresponde ao forame obturado, portanto esse músculo que eu identifico aqui é o músculo obturador interno e músculo levantador do ânus. Músculo transverso profundo do períneo e revestindo o corpo cavernoso, músculo isquio cavernoso e revestindo o corpo esponjoso, músculo bulbo esponjoso. Minha gente, quando eu falo de diafragma pélvico, eu estou falando principalmente do músculo levantador do ânus e do coccígeo. Então ele tem uma fáscia que passa superiormente a ele e uma fáscia que passa inferiormente a ele. A fáscia que passa superiormente a ele é a fáscia superior do diafragma pélvico e inferiormente a fáscia inferior do diafragma pélvico. E aí eu vou ter esse espaço aqui denominado de fossa isquio-retal, que é preenchido por gordura. Além de gordura, eu vou ter aqui vasos e nervos pudendo, passando aqui nesse espaço dentro de um canal, que vai ver melhor depois em outra imagem, chamado de canal pudendo. Depois da fossa isquio-retal, eu vou ter o diafragma urogenital marcado aqui, sendo ilustrado pelo músculo transverso profundo do períneo. Eu vou ter também uma fáscia localizada superiormente a ele e outra inferiormente. Superiormente é a fáscia superior do diafragma urogenital e inferiormente a fáscia inferior do diafragma urogenital. Eu vou ter aqui o espaço profundo do períneo, que vai ter as glândulas bulbouretrais e o diafragma urogenital, que é formado pelo músculo transverso profundo e esfíncter da uretra. Depois da face inferior do diafragma urogenital, eu vou ter o meu espaço superficial do períneo, que vai ter o músculo transverso superficial, que eu mostrei lá no 3D, o músculo isquio cavernoso, revestindo os corpos cavernosos, e o músculo bulbo esponjoso.
Isso vai ser revestido primeiro pela face profunda do períneo e depois pela face superficial do períneo, tela subcutânea e finalmente a pelve. Vocês podem ouvir a cachorrada no fundo. Quem está latindo é Mona Lisa e Mona Lisa Regina e Branca Helena. Aqui no períneo feminino, a gente consegue identificar estruturas primeiro em branco e preto, que é melhor para a gente desenhar, então tira um print aí. Mas eu vou mostrar essas mesmas estruturas agora numa imagem colorida. Então vou conseguir identificar aqui uma vista posterior, corte coronal, consigo identificar aqui o útero, ligamentos redondos do útero, tuba uterina, ligamento próprio do ovário ou ainda útero ovárico, tem as duas denominações, ligamento largo do útero, e aqui eu vejo o acetábulo, isquio, e então aqui eu vou ver a minha membrana obturatória encerrando a face obturada. Portanto, músculo, parede lateral da pelve, obturador interno. Aqui eu vejo músculo levantador do ânus, músculo transverso profundo do períneo e envolvendo aqui o bulbo do vestíbulo, músculo bulbo esponjoso e raiz de clitóris, músculo isquio cavernoso, mesma denominação que nós vimos no períneo masculino. Olha aqui a fossa isquio-retal e eu vou observar, minha gente, nomes muito semelhantes, só vai mudar o conteúdo do meu espaço superficial do períneo. Vou ter fáscia superior do diafragma pélvico, músculo levantador do ânus, fáscia inferior do diafragma pélvico, fossa isquio-retal. Fáscia superior do diafragma urogenital, fáscia inferior do diafragma genital, aqui no meu espaço profundo do períneo. Períneo, aqui está escrito errado, tá? Falta um O. Do períneo, que é o diafragma urogenital, composto pelo músculo transverso profundo esfíncter da uretra. Depois, o meu espaço superficial do períneo, músculo isquio cavernoso, bulbo esponjoso e o transverso superficial, fáscia profunda do períneo e fáscia superficial do períneo seguido da pelve. E finalmente, cheguei aqui no meu trígono anal, que vai ser composto pelo músculo levantador do ânus, olha ele aqui, lateralmente, músculo obturador interno, olha o canal pudendo aqui, com o nervo pudendo, e artéria e veias pudendas internas. Vejo aqui o reto, canal anal, olha aqui as colunas e seios do canal anal, fossa isquio-retal, e em trígono urogenital eu não vou ter aqui músculo transverso. Os músculos transversos profundo e superficial estão presentes só no trígono urogenital. No trígono anal eu vou ter apenas o músculo levantador do ânus, que é justamente o meu diafragma pélvico. E vou conseguir observar que depois do diafragma pélvico eu não vou ter mais nenhum outro músculo. Voltando aqui, olha, diafragma pélvico, levantador do ânus, mais coxígeo, que nessa imagem não dá para ver. Quando eu falo de assoalho da pelve, aí eu estou falando de músculo levantador do ânus, músculo coxígeo e, além disso, esses músculos aqui, que é músculo transverso profundo, do períneo, transverso superficial, isquio cavernoso e bulbo esponjoso. Essa é a diferença do diafragma pélvico e do assoalho pélvico. Com mais detalhes aqui, para a gente finalizar o trígono anal, eu vou observar aqui, olha só, primeiramente, o músculo esfíncter interno do ânus, que é músculo liso, continuação do músculo presente na parede do reto, tubo digestório. Vou observar aqui músculo iliocoxígeo e pubo retal, que fazem parte de levantador de ânus, aqui também há um corte coronal. Músculo esfíncter externo do ânus, que tem uma camada profunda, uma superficial e uma camada subcutânea, que eu já estou falando de músculo do tipo estriado esquelético, ou seja, que nós exercemos o controle. Então, esse é o conteúdo do trígono anal. E essa foi a aula de hoje, podem sair para o intervalo. Hoje a merenda tá mega especial. Hoje a gente vai ter lasanha. Até o próximo vídeo.